Ademir passou a vida dobrando papéis. Jornais velhos ou novos, folhas de caderno, folhas de revista. Ademir nunca escolheu Márcia. Foi Márcia quem escolheu. Acolheu Ademir. Ademir não escolhia, não abria portas. Sapatos, malas, copos, talheres, próteses, cabelos, roupas, óculos, anéis. São vestígios de memórias que vão carregar, ao longo de toda a história, marcas de vidas forçadas a superar seu apagamento. Os testemunhos se fazem presentes por meio dos objetos. Meu nome é Jaqueline, eu tenho 14 anos, mas eu comecei a andar na rua com 7 anos. Eu tenho 14 anos agora e eu tenho medo de morrer. Eu acho que testemunho é um exercício, a gente vai aprendendo também a fazer. Eu sofri na minha família uma experiência, vamos dizer, das mais comuns, eu sempre digo assim, das mais comuns dentro da ditadura. Eu só posso dizer que inicia por a gente não ter noção da importância daquilo que a gente viveu. O reconhecimento, começar a experimentar o reconhecimento de que isso era algo importante para todos, não só para mim, não só para minha família, não só para o grupo que me conhecia, que gostava de mim, né, os amigos, mas que isso tinha um valor histórico. Por que alguns podem ser desalojados de seus lares para dar seu lugar a outros? O que isso diz da cidade que habitamos? O que isso diz de nós, de nossa cultura e da relação que estabelecemos com os outros? Imagine que um dia alguém chega na sua casa e diz: "Você não pode mais morar aqui." Mas você não quer sair. Você não tem escolha. É o que também dizem. A sua ilha vale 23 mil. Meu marido achou que ele estava falando das plantas. Aí disse, mas só isso? Ele disse, das plantas só valeu isso? Ele disse, não, não é das plantas. É da ilha, os seus direitos são esses. Então meu marido teve aquele impacto, levantou de uma vez. Quando ele levantou, ele não deu mais conta de falar. Ele não deu mais conta de sentar sozinho, as pernas dele pifou. Aí fui para Belém, chegou lá, o doutor falou que ele teve foi um surto psicótico, por conta da negociação que foi 23 mil. A gente esperava que ele indenizasse e realocasse, que não era prometido. Ou então oferecesse a carta de crédito. Isso eles não fizeram. O governo federal construiu uma barragem no estado do Pará, em um dos rios mais importantes da Amazônia, o Xingu. Os habitantes da região foram transformados em obstáculos ao progresso. Suas casas e seus pertences passaram a ser chamados de resíduos. O Museu das Memórias Impossíveis do Instituto Apoa busca inscrever narrativas e acolhe as produções de sujeitos cujos lugares discursivos estão fragilizados nos laços sociais, que estão na ordem do indizível, do impensável, do inconsciente e do impossível. Boa noite, gente. A gente está mais um evento de descomemoração dos 60 anos do golpe empresarial civil militar do Brasil. A gente começou com a Amélia Telles, depois foi para Freda Indurski, tivemos a enchente no Rio Grande do Sul que nos tirou do eixo, e depois voltamos com a Cristina Pozobon, e hoje a gente está com a Vera Vital Brasil,
Obrigada, Vera, por ter vindo. Deixa eu pegar minha colinha aqui para apresentar a Vera. Não precisa. Vou só durante a ditadura, ela era estudante de farmácia e bioquímica da UFRJ. Em 1970, exilou-se no Chile. Ao voltar ao Brasil, fez curso de psicologia na Universidade de Gama Filho. É psicóloga clínico-institucional, servidora pública aposentada, membro da equipe clínico-grupal Tortura Nunca Mais, coordenadora do projeto Clínica dos Testemunhos do Rio de Janeiro, membro do coletivo Rio de Janeiro Memória, Verdade, Justiça e Reparação e do Psicanalistas Unidos pela Democracia. De novo, Vera, muito obrigada por estar aqui e vamos começar. Vamos. Bom, eu quero agradecer em especial a Maíra e ao grupo de trabalho Trauma e Memória, que, na verdade, estão fazendo um trabalho tão importante, tão significativo para a reconstrução da memória coletiva desse país, né? É o que nós precisamos muito. Quero saudar também todas as pessoas presentes. Estou vendo várias pessoas que eu já conheço lá do coletivo Testemunhação, né? Que de vez em quando eu participo. E, aliás, eu acho que eu conheci Maíra lá também, né? Há alguns anos atrás. E eu fico muito contente de ter sido convidada por vocês para trazer um pouco dessa trajetória, né, testemunhal que, que foi marcada por situações que eu gostaria de apontar para vocês alguns acontecimentos que, na verdade, são bastante significativos, não só para mim, mas para a minha geração, né? A chamada geração de 68, né? A geração que estava na universidade na época da ditadura, em que houve a agudização da violência e da repressão. Mas eu queria iniciar, eu vou dizer para vocês que eu estou aqui com uma colinha, ou seja, um papel que vai me dar uns pontos que eu anotei, que eu não quero me perder, né? A Maíra, rapidamente, nesse currículo, já apontou algumas coisas que eu vou falar, não tão detidamente, mas que eu vou trazer de que maneira me afetaram, né? Então, esse tema do trauma, testemunho e trauma e memória, mais do que um testemunho de caráter pessoal, que será aqui apresentado, eu entendo que é um testemunho coletivo, exatamente pela geração que eu pertenço e que tem, digamos, feito também alguns testemunhos ao longo desse período, né, em que o silenciamento começou a ser quebrado. O trauma, na verdade, é uma dimensão que atravessa a nossa sociedade desde sempre, desde a época da colonização, desde a época do descobrimento da América, descobrimento no sentido da invasão, né, por outros povos ao nosso continente. E essa violência, sem dúvida alguma, produz a cultura do trauma coletivo, do trauma maciço, né? Massivo no nosso país. E a pergunta é a pergunta que atravessa também esse teaser que foi apresentado. O que fazemos nós com essa experiência da violência? Como é que ela nos atravessa e como atravessa a sociedade? E que contribuições nós temos a dar? Então, eu achei muito interessante, eu já tinha visto, mas eu não me lembrava muito bem. Esse teaser traz, então, as perguntas que, na verdade, a gente está aqui para pensar juntos e coletivamente. Eu pretendo trazer aqui alguns momentos de uma trajetória de vida, destacando alguns acontecimentos que potencializaram efeitos na construção do sujeito político, do que se entende por sujeito político. Geralmente, essa ideia
está muito marcada pela ideia de sujeito de direitos, que também, digamos, se coloca. Mas eu queria é, trazer que essa experiência política, situada na trama articulada entre poder e resistência, e tomada nos termos éticos do cuidado. Então, pensar exatamente como o sujeito político ele vem se construindo e se constituindo nessa trama da resistência a essa violência a qual nós estamos sendo atravessados o tempo todo, né? E diversas modalidades de violência. Bom, e o que se espera de um testemunho? Uma verdade? Verdades? O que se espera? Ao falar sobre a verdade, é importante sempre levar em conta o problema da sua produção, né? O que se espera de um testemunho, muitas vezes, é sua fala veraz, é sua fala verdadeira. E falar sobre a verdade do que aconteceu, estamos trazendo memória, memória individual, memória coletiva. Então, eu vou trazer aqui algumas situações que atravessaram minha vida, né, e que marcaram profundamente esse modo de ser, né, essa maneira de ver o mundo, a maneira de fazer as coisas, das práticas, da minha prática, enfim. Então, eu venho de uma família de classe média, que tinha princípios éticos, que tem princípios éticos bastante sólidos, mas que nunca discutiu política. E política era alguma coisa que ficava fora da mesa de conversas, né? Como tantas outras famílias de classe média que não incorporam a noção da política nas suas vidas, né? E nesse sentido, eu queria trazer para vocês alguns efeitos de acontecimentos que foram me marcando enquanto sujeito político, né? É, Vamos ver primeiro os efeitos da universidade, né? Quando eu entrei na universidade, que foi em 67, eu fui fazer farmácia e bioquímica na UFRJ. Em 67, a universidade estava em efervescência de discussão política, né? Havia muitos questionamentos em relação ao acordo Merkel-Zaid, havia uma mobilização estudantil bastante intensa. Os estudantes universitários eles tinham uma organização no campus. Naquela época, o campus era na Praia Vermelha, e que reunia muitas faculdades muito próximas. Então, era muito fácil o acesso entre nós. E nós tínhamos um outro tipo de currículo bem diferenciado daquele que hoje as universidades têm, né? E nós ficávamos o dia inteiro na universidade. Esse era um outro fator que permitia uma integração maior entre os estudantes, entre os diretórios acadêmicos e facilitava também a organização, a aproximação entre nós, né? Foi uma época em que essa mobilização ganhou muita força aqui no Rio, quando houve o assassinato de um jovem estudante secundarista, Edson Luiz, que vinha do Pará e que participava de uma vida muito simples, assim como outros estudantes secundaristas. Eram pessoas que vinham de outros lugares e que almoçavam no bandejão. A gente chamava de bandejão, né? E a comida do bandejão estava muito ruim. Eles fizeram uma mobilização e o Edson Luiz foi assassinado pela polícia. Isso desencadeou uma grande mobilização do estudantado, né? Não só dos secundaristas, como dos universitários, e que foi
crescendo ao longo dos meses e houve muita repressão sobre os estudantes. Foi a famosa manifestação dos 100 mil nas ruas do Rio de Janeiro, decorreu daí, né, dessa mobilização que estava havendo, que reunia não só estudantes, como também intelectuais, artistas, alguns operários, mas menos, porque em 64 havia sido desarticulado grande parte da organização sindical, né? Então, esse momento foi um momento de muita força política nas ruas e, ao mesmo tempo, uma resposta por parte da ditadura, com o AI-5 de 68, final de 68. Essa resposta violenta do AI-5, que fechou o Congresso, que se afirmou como uma ditadura de endurecimento, né, e de violência, fez com que muitos estudantes fossem para a clandestinidade, né? E uma política também de oposição à ditadura voltada para a tomada das armas, fundamentalmente. Não todas as organizações, mas muitas delas que se opunham à ditadura começam a se organizar para enfrentamento dessa força da violência institucional, né? Então, nesse período, quer dizer, eu queria destacar que a universidade já me marcou do ponto de vista da abertura de um horizonte, de pensar uma realidade que jamais eu havia tido acesso, não é? Pensar sobre a realidade brasileira, pensar sobre realidades internacionais, pensar sobre situações que não estavam até então fazendo parte da minha vida. Então, a política é introduzida como algo que faz parte da nossa vida, né? E a militância, então, se coloca também como oposição à ditadura. Nesse período, no final de 69, eu fui presa, fui para o DOI-CODE, do Rio de Janeiro, que naquele momento estava se montando naquele local, ou seja, ali estava sendo montada toda uma articulação de todas as forças de repressão do Estado brasileiro ditatorial, todos os segmentos que faziam parte, não só as, as Forças Armadas, como também o Corpo de Bombeiros, como a Polícia Civil, todos eles arregimentados dentro de um só propósito: atingir os opositores, fundamentalmente, e atingir aqueles que eles supunham ser opositores através da cultura, através da, da dança, da música, né? Que hoje, mais recentemente, nós já temos muito mais material a respeito desses outros segmentos que foram atingidos também pela ditadura, né? Mas naquela época nós estávamos como num enfrentamento direto com as forças da ditadura e fomos para o DOI-CODE. O DOI-CODE, então, foi um lugar de tortura e extermínio. Lá foi o local onde Mário Alves, em 70, logo após a minha prisão, eu fui presa em dezembro, e no final de janeiro, grande parte da direção de certas organizações começaram a ser dizimadas, dentre elas Mário Alves, um jornalista conhecido, dirigente, foi desaparecido, morto e desaparecido. No ano seguinte, essa máquina trituradora, essa máquina de repressão, teve outras pessoas desaparecidas lá, como o Rubem Paiva, né, que tinha sido deputado federal, né? São dois desaparecidos que passaram por lá e outros também, né? Eu estou citando dois nomes aqui mais conhecidos para lembrar
foram anos que foram se somando, não só assassinatos, como também desaparecimentos, né? Eu saí em março da prisão, março de 70, e imediatamente fui para o Chile, né? Então, eu queria falar do segundo efeito. O segundo efeito sobre mim foi o Chile. Esse efeito da universidade foi um, né, que me levou a essa situação, e o outro efeito foi exatamente a minha ida para o Chile, né? Vocês podem imaginar que sair de uma prisão e tortura e encontrar um horizonte de liberdade foi algo absolutamente especial, né? Encontrar um ambiente de liberdade, de acolhimento, como foi o Chile, mesmo antes da eleição do Allende. Eu cheguei lá em 70, Allende foi eleito mais no final do ano, né? Mas já havia uma discussão da sociedade chilena sobre os candidatos. Eram três candidatos: o Salvador Allende, o Tomic, que era da Democracia Cristã, e o Alessandri, que era da direita. Então, era muito curioso, porque isso nos chamava muita atenção para quem saía do Brasil, de uma ditadura em que a gente falava boca pequena sobre as coisas, né? Não tínhamos esse hábito de ver grandes manifestações na rua com emblemas e com pinturas, com murais. Tudo isso para nós que chegamos lá nessa época, eu digo nós porque foi quase toda uma geração não só de brasileiros, de uruguaios, de paraguaios, de bolivianos, não é? Houve uma procura muito grande pelo Chile. Não só porque o Chile, ao eleger Allende, já apontava uma perspectiva de, de construção de uma sociedade socialista, né? Porque ele já se elege com essa bandeira de luta, e muita gente, muitos de nós que saímos do terror, né, encontrávamos naquela sociedade todo o apoio, o acolhimento e o interesse em conhecer e se integrar naquela sociedade. Então, foi uma experiência riquíssima que quem sai do Brasil com uma cultura mais voltada para a colonização portuguesa, não teve tanto acesso, não tínhamos tanto acesso ao que acontecia na América Latina como não temos até hoje. É impressionante como digamos, a nossa mídia não cobre praticamente a América Latina, cobre muito pouco, só quando tem uma crise, como agora na Venezuela, como houve no Equador, como houve na Bolívia, só acompanham as crises e as situações de violência. Mas não há, em- como há em outros países, você vai à Argentina, você vai ao Chile, você vai ao Uruguai, você vai à Colômbia, você vê um panorama da América Latina. Então, estar no Chile me apresentou a América Latina, que foi muito importante, porque é uma construção de outro país. E isso, a cultura do país, né, me chamou muita atenção, a solidariedade das pessoas nas ruas, a solidariedade das pessoas em geral, né, a integração que foi feita, que o governo Allende fez as pessoas que estavam chegando lá, né? Isso foi uma marca muito impactante na vida de quem teve a oportunidade de estar lá. Esse foi digamos, um outro efeito. Como é que eu cheguei no Chile? Eu cheguei levando uma carta do meu cunhado, que tinha sido deputado federal e foi cassado pelo AI-5. Ele era da Democracia Cristã, eu levei uma carta de apresentação, porque eu já tinha feito a faculdade de farmácia, pelo menos os 3 anos, e então ele me indicou o Hospital Rota Rota Aguirre, ligado à Universidade do Chile. Então, eu fiquei trabalhando
nesse hospital como técnica de laboratório de análises clínicas. Eu não tinha condições de ficar como profissional, porque o Chile não reconhecia o curso de farmácia aqui no Brasil. Então, eu fiquei trabalhando e realmente houve muito acolhimento, né, a esse fato. A outra questão, digamos, bom, aí houve muita, muita violência no Chile, quando a elite e Estados Unidos, né, como houve aqui no Brasil em 64, como os Estados Unidos estão sempre presentes, fazendo pelos bastidores as suas movimentações, no Chile também eles tiveram uma presença extremamente importante a favor do golpe que foi dado por Pinochet. Então, a Andy morre. Eu estava lá, eu morava relativamente perto de La Moneda. Eu estava saindo de um plantão que eu tinha dado lá no hospital e vi o ataque ao La Moneda de lá de casa, né? Mais longe um pouco, mas eram mais ou menos umas 5 quadras de La Moneda. Então, isso fez com que houvesse o chamado toque de recolher, toque de queda, e que nós ficamos um bom período, uns 2 ou 3 dias, dentro de casa, e havia muita luta pelas ruas, né? Muitos ataques e o que eles chamavam de ajanamentos, ou seja, as invasões nas casas. Isso foi outro terror que se instalou ali nesse ambiente de exilados, né? Os brasileiros foram muito citados nas mídias que pediam para os chilenos acusarem os brasileiros, porque como se nós fôssemos os responsáveis pela situação do Chile, né? Então, eles citavam o nome de vários brasileiros e havia um estímulo à denúncia, né? Então, o medo, a inquietação e o terror se instalou também entre muitos de nós, né? Nós não podíamos sair na rua e, quando começamos a sair, era para buscar alguns consulados ou embaixadas em Santiago para podermos nos proteger. Eu não precisei ir para a embaixada, porque eu já estava com os documentos todos regularizados na época. Eu cheguei. Logo que eu cheguei com meu passaporte original e entrei com a documentação. Então, mas mesmo assim, obviamente, essa preocupação do que estava acontecendo, porque evidentemente nós não tínhamos muita informação facilitada, a não ser por televisão. Nessa época nem tínhamos televisão na minha casa, né? Então, foi um período muito difícil, de muito susto, de muita tensão. E, ao mesmo tempo, logo que nós pudemos sair dessa casa, eu digo nós porque eu estava vivendo com meu marido na época, e nós pudemos ir para uma poblação, para a periferia de Santiago, e ficamos num lugar mais seguro. Muita gente foi para as embaixadas, muita gente sofreu prisão e foi para preso nos estádios, né, no Estádio Nacional. Entre aspas, no ano passado foram 50 anos do Chile. Eu estive lá nos 40 anos do Chile, nos 50 anos do Chile, porque, para mim, o Chile se tornou aquilo que eles chamam de segunda pátria, né? Que é o segundo país de coração. Não só por que me acolheu, como também por ter tido muitos amigos lá. Então, eu acompanho sempre essas datas simbólicas, e esse ano muitos brasileiros têm seus nomes gravados lá no Estádio Nacional, né? Foi feita uma visita no Estádio Nacional com registros memoriais sobre o que aconteceu lá, com o nome das pessoas e também com textos de pessoas que
puderam registrar aquilo que viveram na- nas mãos dos algozes chilenos e brasileiros também, né? Porque equipes de brasileiros foram lá para identificar pessoas. Antes do golpe, no ano de 71, chegaram os 70 brasileiros banidos que chegaram, que foram trocados pelo embaixador suíço. Muitos desses brasileiros estavam lá e o risco de vida desses brasileiros era muito maior na medida em que eles eram banidos e pessoas muito identificadas pela repressão brasileira. Então, eu estou falando um pouco dos brasileiros pela minha geração, né? Dessa memória coletiva que nós estamos empenhados em registrar, em construir. Então, essa foi uma época muito dura, né? É, no meu caso, fiquei mais protegida numa região em que havia muita também solidariedade entre as pessoas que moravam lá e que nos ajudaram bastante. Quando eu pude voltar para o Brasil, eu e aí eu já vou entrar no efeito 3, no terceiro efeito, que eu acho que foi muito, muito valioso. Eu fui fazer psicologia exatamente pelos motivos que vocês podem imaginar. O que acontece com a vida da gente, o que a gente tem que pensar a respeito da vida da gente, né? Eu já tinha feito terapia lá no Chile, antes do golpe, e que com o golpe já não havia mais possibilidade de dar continuidade à terapia. E quando eu voltei para o Brasil, eu já estava segura de que eu ia fazer psicologia. Então, eu fui para a faculdade de psicologia e ali também eu tive contato com um movimento de estudantes que era crescente e que tinha o apoio dos professores na Gama Filho, né? Uma grande mobilização, seminários com professores, alunos. Então, isso já foi outro aspecto aí da nossa articulação de luta, né? E e aí eu comecei a me interessar exatamente pela clínica, e ao sair da faculdade comecei os primeiros passos na clínica, fiz concurso para o IASERJ, que é uma instituição de atenção aos servidores do Estado, como vocês têm aí no Rio Grande do Sul, né? Aqui no Rio também tem, mas está inteiramente desarticulada, tem poucas unidades. Na época que eu fiz concurso, havia mais. E lá eu já começo a receber pessoas de, que moravam na periferia do Rio de Janeiro, que estavam sendo já atingidas pela violência do Estado, né? Já não, sempre. Na verdade, sempre estiveram, mas houve um agudizamento dessa violência, também na medida em que se construir aí uma política subterrânea de milícias que começavam a ocupar postos do tráfico. Então, essa articulação que hoje existe, naquela época ainda não estava muito configurada, mas a violência já se apresentava muito fortemente nas pessoas que vinham das periferias. E, na verdade, em 85, antes mesmo de eu ter feito o concurso para o IASERJ, que foi em 91, em 85, o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, que foi, digamos, o precursor desse movimento de Tortura Nunca Mais no Brasil, ele organizou um seminário, um grande seminário, numa universidade aqui, e eu fui e me senti muito ligada a
temática, né? É, Marilena Chaui, é, personalidades do mundo da cultura estiveram aqui e depoimentos e testemunhos de algumas pessoas que passaram por situação de violência, familiares de mortos desaparecidos fizeram alguns depoimentos. Havia já uma movimentação no sentido de cobrar do Estado brasileiro, e principalmente aqui no Rio, que o Brizola estava sendo. Brizola estava assumindo, né, o governo em 82, me parece, e em 85 o Grupo Tortura Nunca Mais é fundado, né? Então, a partir de então, eu começo a ir às reuniões regulares do Grupo Tortura Nunca Mais. Em 91, nós conseguimos apoio das Nações Unidas para as vítimas da tortura para o projeto clínico grupal Tortura Nunca Mais. Concomitante a essa criação dessa equipe, queria registrar também que muitas das pessoas que dela participaram foram pessoas que tiveram formação no IBRAPSE, que foi uma organização criada em 89, não, 89 não, em 71. Pessoal que veio da Argentina, psicanalistas argentinos, que estavam sendo perseguidos na Argentina em 76, que vieram para o Brasil e que, junto com brasileiros, criaram o IBRAPSE. Eu acho que foi 79, né? 79, 80. E algumas dessas pessoas que estavam na nossa equipe, clínico grupal Tortura Nunca Mais, fizeram formação no IBRAPSE. Então, nós tivemos aí uma, digamos, uma forte marca da leitura grupalista, né? E todo o nosso trabalho estava referenciado, então, nesse sentido, da formação de grupos. E foi assim que nós começamos a atender pelo projeto clínico grupal Tortura Nunca Mais, reunindo pessoas e atendendo por grupos, através de grupos. Esse processo não foi exclusivo envolvendo grupos, mas a marca maior era: nós procurávamos aglutinar, entendendo que a possibilidade de uma escuta coletiva entre os participantes de um grupo pudesse acionar situações, núcleos, pistas de memória que pudessem ajudar nesse processo de apropriação daquilo que aconteceu. E foi muito interessante, porque na época, evidentemente, a gente atendia individualmente, em grupo, né? Tínhamos atendimento psiquiátrico, né? Atendimento também de corpo, né? Terapia corporal. E nessa foi muito interessante, porque esse processo foi um processo que vinha pelo Grupo Tortura Nunca Mais, que recebia as pessoas que se integravam, que se, digamos, inscreviam no projeto, e as pessoas que chegavam, elas dificilmente falavam ou articulavam ou faziam conexão com o que lhes havia acontecido na época da ditadura. Eu estou falando dos anos 90, não é tão longe, mas isso nos chamou muita atenção, né? E logo em seguida, nós começamos também a ampliar o projeto para atendimento de pessoas que estavam sendo atingidas pela violência atual, né? Quando houve aquele massacre lá na Candelária, algumas dessas pessoas sobreviventes nos procuraram o Grupo Tortura Nunca Mais e foram atendidas por nós. Só que, junto com a universidade, com a UF, fizemos um projeto para poder pensar essa questão de como é que as pessoas não ficavam na nossa clínica, que era uma clínica que a gente atendia nos nossos consultórios,
mas sim tinham uma referência maior nas instituições públicas. Então, nós fomos às instituições públicas para ver o que elas estavam pensando a respeito dessa violência atual e levando também a nossa experiência de trabalho clínico com pessoas que tinham vivido a violência da ditadura. E foi muito interessante, porque percebemos que as instituições estavam sem levar em conta a relação existente entre a violência do passado e a violência do presente, e que o volume de pessoas que procurava essas instituições era enorme, eram deslocados da periferia por motivos da violência e que, na verdade, não tinham praticamente lugar dentro dessas instituições. Chegavam com uma crise, passava a crise, não tinham para onde ir, né? Então, foi muito interessante poder ouvir um pouco essas instituições, como elas estavam lidando com essa questão. E aí nós criamos também um dispositivo de levar às comunidades, levar não tanto as comunidades, às vezes as comunidades, mas também a psicólogos dos conselhos de diversos estados do Brasil, discussões a respeito da violência do passado, e ouvíamos como é que eles estavam lidando com a violência hoje, né? Então, essa interação entre violência do passado e violência do presente já estava dada para nós. E estava também sendo muito clara a necessidade de termos no nosso horizonte centros de memória, equipamentos de produção de memória que não haviam. Não havia. O primeiro que aconteceu foi praticamente o Memorial da Resistência em São Paulo, que foi por uma situação de, não digo eventual, porque houve muito trabalho por parte de ex-presos políticos e pessoas que estavam na Secretaria de Cultura, mas foi uma situação singular, digamos, dentro desse nosso Brasil, que pouco valoriza essa dimensão. Então, nós, aqui no Rio, sempre tivemos o DOPS, o prédio do DOPS, como uma referência a ser transformado num memorial, uma referência a ser transformado num museu de direitos humanos, né? Então, essa necessidade se tornou muito clara e indiscutível quando, em 2011, a equipe clínica já tinha sido, digamos, dissolvida do Grupo Tortura Nunca Mais, que avaliou que não tinha mais condições de continuar com o atendimento da equipe, porque as instituições financiadoras, a Comissão Europeia, a ONU, exigiam muitos dados, muito trabalho, os projetos eram muito trabalhosos, então eles resolveram não manter o vínculo com essas agências de financiamento de atendimento clínico. Nós fomos, então, questionar o governo brasileiro, através do ministro Paulo Vanucci, que tinha ido ao Grupo Tortura Nunca Mais anos antes, quando ele assumiu esse cargo, dizendo que era muito importante ouvir as organizações da sociedade civil em suas demandas. Então, nos pareceu que havia uma abertura da parte do Estado brasileiro em acolher a demanda de reparação psíquica, reparação psicológica, reparação psicossocial. E o ministro nos recebeu e disse: vamos nessa, escreva um projeto. Escrevemos o projeto, só que ele saiu no final do ano e mudou o eixo
do Ministério de Direitos Humanos. Mas nós tivemos, na ocasião, o contato com o Paulo Abrão, que estava dirigindo e na presidência da Comissão da Anistia, tivemos numa mesa com ele, onde se discutia a Comissão Nacional, as comissões da verdade na América Latina, e aí ele foi questionado nesse sentido, e ele disse: não, vamos então conversar, fazer o. Exatamente nesse momento, estava havia a condenação da Corte Interamericana ao Brasil, no caso do Araguaia, que exigia que o Estado brasileiro fizesse a reparação psicológica com as pessoas familiares de mortos desaparecidos e pessoas que tinham passado por situações de violência e de crimes de lesa humanidade. Então, em 2012, houve o lançamento de um edital, do qual nós participamos, com inclusive pessoas de Porto Alegre também tiveram presentes nesse seminário lá na PUC aqui do Rio, em que se delineou, portanto, a linha desse edital do Clínicas de Testemunho, que foi lançado no segundo semestre de 12. Nós do Rio nos inscrevemos e fomos aprovados, né? Foi Rio, São Paulo, Porto Alegre, né? Duas equipes de São Paulo e uma de Porto Alegre, o SIG, né? Então, nós demos início a um projeto já na criação de uma rede de interlocução do Clínicas do Testemunho, e que foi extremamente importante esse trabalho. Eu o reputo como tendo sido um acontecimento. Pela primeira vez, o Estado brasileiro reconheceu os danos cometidos pela violência do Estado no corpo psíquico das pessoas que passaram por perseguições, torturas e mortes de seus familiares. Então, foi a primeira vez que houve essa ampliação do processo de reparação. Queria destacar aqui que essa iniciativa estava em curso já desde 2007, que estava se ampliando o escopo da reparação no Brasil. Se nos primeiros anos, desde a criação da lei, ela ficou restrita à reparação econômica, quando Paulo Abrão entrou na Comissão de Anistia, ele amplia para o Marcas da Memória, um projeto Marcas da Memória, que, digamos, estimula segmentos que trabalhavam com cinema, com teatro, com publicações, seminários, a fomentar a discussão sobre esse tema da justiça de transição e, na justiça de transição, o eixo central em que é levado a condição de vítima e que, portanto, são 4 elementos fundamentais nesse processo. 1, memória, verdade, justiça e reparação, né? Então, aí, como vocês sabem, no campo da justiça, nós não avançamos praticamente em nada. No campo da memória, muito pouco. No campo da reparação, nós temos os 3 instrumentos que foram construídos nesse país, que foi a Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, a Comissão da Anistia e a Comissão da Verdade, né? Que, na verdade, a Comissão da Verdade pôde fazer um trabalho, a meu ver, bastante importante, ainda que restrito, porque ela, na verdade, desencadeou a urgência dessa temática junto aos estados brasileiros, aos municípios e aos segmentos, aos setores. Até hoje, nas universidades,
está se trabalhando em comissões da verdade e da memória. Então, eu penso que foi um impulso que foi dado pela Comissão Nacional da Verdade para ampliação também da discussão sobre o tema e o tema da memória da verdade, né? Me parece que a gente não pode desconsiderar esse fato, ainda que tenha sido insuficiente, né? Porque é preciso muito mais, digamos, a potencialização de equipamentos que possam. E por que a importância dos equipamentos? Por que a importância desses organismos? Porque, na verdade, as pessoas que viveram situações tão violentas, tão drásticas, se sentem, de alguma forma, conectadas e reconhecidas nessas situações, né? É como se aquela condição de pária da sociedade, que muitos deles relatam, pudesse ser rompida e o sujeito poder ser integrado naquilo que é a sua sociedade, né? O seu mundo, né? O seu mundo. É, Na literatura, por exemplo, do Holocausto, né? Muitos deles dizem que quando saíram, eles se sentiram extremamente solitários, extremamente é, isolados. E isso nós vemos nos consultórios ainda pessoas que passaram por situações muito, por exemplo, filhos de desaparecidos políticos, é muito marcante esse sentimento de isolamento, esse sentimento de, de solidão, né? De solidão, fundamentalmente, né? Então, esses efeitos subjetivos, né? Eles são muito marcantes, e eu penso que essa é uma situação que hoje, se, eu estou falando de 10 anos atrás, né, com clínicas de testemunho, e hoje nós estamos numa situação extremamente que nós precisamos ficar muito atentos, né? Porque se ao mesmo tempo nós estamos com uma outra dinâmica, uma dinâmica social bastante diferenciada, de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, de 50 anos, do lugar que eu estou falando desde o início, um panorama muito diferenciado. Os recursos que hoje se tem no mundo para produzir golpes, para produzir violência, são muito variados, né? Se antes eram os tanques na rua, hoje são outros instrumentos institucionais que estão aí fazendo esse cenário que nós estamos vivendo, que é um cenário de duas grandes correntes no mundo, né? No mundo inteiro. Então, esse sentimento de desalento que nos toma e que muitas pessoas que nós atendemos são tomadas, desalento, desencanto, desesperança, desamparo, né? É algo com que nós nos defrontamos. E pensar e reconstituir memórias é um instrumento fundamental, porque ser escutado, escutar e ser escutado, permite uma conexão necessária para a vida, né? Então, as pessoas, hoje, nesse desamparo que vivem, ao serem acolhidas, podem se recompor, né? Como nós pudemos fazer quando a gente criou os Psicanalistas Unidos pela Democracia. Foi exatamente quando se anunciava no cenário a chegada de algo que nós não queríamos, que era a ultradireita, nós fomos muitos para as periferias, né, para ver de que maneira a gente podia, digamos, contribuir para esse processo.
Para finalizar, eu queria dizer que ah, foi interrompido o projeto clínico de testemunho em 2017. Ficou à míngua 16 e 17, em função mesmo do golpe da- perpetrado contra a presidenta Dilma. Ficou à míngua e sobreviveu muito difícil, com muita dificuldade até 17. Mas as pessoas que passaram por ele, as pessoas que viveram esse processo, quer seja os profissionais, quer sejam as pessoas que receberam o acolhimento do projeto, não ficaram incólumes, né? Todos os lugares onde o projeto se instalou, houve derivações para outras atividades. Aqui no Rio de Janeiro, a equipe que trabalhou no projeto foi para a periferia e acolheu as mães dos jovens que foram assassinados e têm sido assassinados barbaramente nos últimos tempos. Em Porto Alegre, houve a criação de dispositivos de escuta extremamente interessantes. Em São Paulo, a equipe foi para a rede pública para discutir com os profissionais da educação. Então, cada lugar buscou um caminho específico, próprio, de acordo com as suas potencialidades, com a sua possibilidade. E os psicanalistas unidos pela democracia tiveram um papel muito grande. Sim, Maíra está lembrando aí que em Porto Alegre surgiu o coletivo Testemunha Ação, que fez. Eu participei de várias atividades do coletivo que exatamente traziam os testemunhos, né, dos testemunhos mais variados, dos setores que estavam sendo atingidos pela violência e, ao mesmo tempo, uma escuta coletiva sobre aquilo que esses segmentos estavam sendo afetados, né? Foi um trabalho muito original, muito significativo, né? Então, agora, aqui no Rio, eu queria contar para vocês que esses grupos que foram para as favelas, para as periferias, e que estão atendendo mães, fundamentalmente de jovens, em diálogo com o ministro e através do ouvidor da Defensoria Pública, um diálogo com o ministro Dino, conseguiram uma luz no final do túnel, um projeto de apoio a essas mães e de pesquisa que elas farão a respeito do que lhes acontece coletivamente para a constituição de uma política pública. Então, esse processo está em andamento. A universidade terá uma parte nesse processo, né, de organização digamos assim, dos recursos, e as mães terão alguns recursos para poderem se movimentar na busca de outras mães. Jovens estudantes estarão trabalhando junto com essas mães. Há uma incorporação, digamos assim, de vários segmentos inovando esse campo de reflexão para a elaboração de uma política pública. Então, queria, para finalizar mesmo, pensar que se o Estado é o que viola, o Estado é que fomenta a violência, se o Estado é aquele que pratica crimes, se o Estado é aquele que causa danos, nós precisamos pensar no processo de reparação dos danos cometidos por ele, pressionando o Estado para que ele assuma sua responsabilidade por esses crimes e evite
a continuação desses crimes. Nós sabemos também que nós vivemos num contínuo de violência e de crueldade através de séculos, e que isso, por mais que tivéssemos imaginado que pudesse haver uma contenção desse processo de violência no mundo inteiro, ele não acontece. As guerras estão aí e permanecem aqui. As guerras estão sempre em curso, nas pequenas comunidades, nas grandes comunidades. Então, o que fazer para conter? Me parece que o trabalho da memória ele é fundamental, ele é um dos instrumentos. E o trabalho de escuta é outro, assim como do testemunho. Então, fico à disposição de vocês. Muito obrigada, Vera. Que importante as coisas que tu tá trazendo e foi num fôlego só, né? Eu acho que eu só respirei agora, 1 hora depois. É, gente, tá aberta a fala. Põe as mãozinhas ou aqui no chat. Vamos lá. Bom, posso. Tá me ouvindo? Sim. Bom, também, Vera, te agradecer muito pelo teu testemunho. A gente pôde navegar aí numa história coletiva, compartilhada, mas um pouco na tua história também, pessoal, e né, em alguns detalhes aí do teu percurso. Mas eu queria, enfim, centrar numa imagem que, ao te ouvir, me lembrei de um trecho do Kafka na Colônia Penal, quando ele descreve uma máquina, como tu mencionasse ali a máquina de torturadora, né? O Kafka descreve ali uma máquina de tortura, né? Não sei quem tem presente essa imagem, mas o que é interessante nessa descrição dele é que, enquanto a máquina de tortura funciona, né, foi algo que me chamou a atenção nesse texto, ninguém consegue se ouvir, né? Tem dois funcionários ali trabalhando e eles não se escutam pelo barulho da máquina de tortura. Eu achei interessante que quando tu trouxesses essa reflexão, usasse essa palavra da maquinaria de tortura, ao mesmo tempo tu trouxesses a máquina, vamos dizer assim, da memória, né? Que é essa que recupera, vamos dizer assim, o espaço de palavra, né? O espaço de linguagem. Eu achei super importante porque quando a gente entra nessa temática, ao mesmo tempo que é importante a gente descrever, né, as estratégias do poder, da violência, é tão mais importante, como tu fizesses, a gente pensar nas estratégias de resistência, né? Como é que a gente reage assim a essa violência, né? Porque senão a gente fica muito capturado só numa certa fragilidade, numa certa fraqueza na nossa derrota. E eu achei importante assim tu poder ir lembrar, enfim, as reações, as revoltas que foram possíveis. Então, só nesse sentido, eu queria te perguntar, né, e que realmente esse é um trabalho que a gente ainda tem para fazer, que são esses lugares de memória que ainda não se tornaram museus ou memoriais, enfim, a gente tem tantos no Brasil que estão aí à espera, né, de uma política efetiva de poder preservar esses lugares para as gerações futuras, daqui 100 anos, daqui 200 anos. Então, tu falasse ali do DOPS no Rio, tem a usina de Cambaíba, aí no Rio de Janeiro, que é um lugar que tem toda uma história. Temos aqui em Porto Alegre o Dopinho, a Ilha das Pedras Brancas, que é o próximo trabalho do museu, né? Que até a Manuela, que é uma da artista enfim, que fez um trabalho lá, está aqui presente nessa conversa. No São Paulo, na Tutóia, a Casa de Petrópolis. Então, se tu pudesse falar um pouquinho, por exemplo, eu fiquei interessado no DOPS ali do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Isso foi possível de avançar essa discussão? Houve algum movimento de Estado, de mobilização? E me interessaria, né, se for possível, escutar um pouquinho, porque nós também estamos nesse embate aqui com lugares que estão ainda aí à espera, né, que lugares reconhecidamente importantes nessa história
mas que ainda não estão preservados assim como quando se faz um museu, né, e um memorial. Então é isso, tá? Te agradeço muito assim por teres nos aberto assim essas questões e Hum, então é isso. é. Falo eu agora, Maíra. Pode ser. Pode Uhum. ser? Tá. Bom, a situação do DOPS há muitos anos que a gente vem tentando, e até o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro teve um papel bastante importante nisso nos anos 80, etc. Tal, né? Mas essa luta é uma luta muito difícil, porque esse prédio é um prédio que tem sido ocupado, digamos assim, tem sido estado sob a responsabilidade da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, a Polícia Civil não acha que tem que fazer dali um museu da polícia. O prédio foi criado em 1910 para a polícia na época do Estado brasileiro, né? Que, na verdade, a capital do Brasil era Rio de Janeiro. E é um prédio histórico, um prédio que tem ele é eclético arquitetonicamente, é um prédio que tem muita história acumulada, né? Tem a questão da vadiagem, né? Que houve uma época que as pessoas que não tinham trabalho eram colocadas lá. Teve a questão das ditaduras, né? As ditaduras prenderam muita gente. Ele foi, digamos, um centro de repressão das ditaduras brasileiras. Então, tem muita história a ser contada. E nós criamos, em 2013, uma campanha que se chama Ocupa DOPS, e começamos a incidir em frente do DOPS, fazer manifestações culturais, debates, seminários, sempre mobilizando as pessoas que passavam para atenção em relação ao prédio. Fizemos algumas visitas com deputados e a Estadual da Verdade, com a qual nós tivemos um vínculo como clínicas de testemunho, porque acompanhamos algumas testemunhas a fazerem seus depoimentos junto à comissão. Nessa época também a comissão criou um grupo de trabalho para fazer visitas e ver como poderia contribuir nesse processo de apropriação do prédio para a transformação no memorial. Na época da Comissão de Anistia, em funcionamento com a direção do Paulo Abrão, nós tivemos a oportunidade do coletivo RJ Memória, Verdade, Justiça e Reparação, junto com uma consultora, fazermos um plano museológico. Então, tem um plano já pronto e nós não deixamos de fazer essa ocupação do, do prédio, não dentro do prédio, que a gente não pode entrar, né? A não ser com pedido especial, com parlamentares. E, ultimamente, agora no governo Lula, nessa gestão, nós temos como assessor especial de memória, de defesa dos direitos humanos e memória, o companheiro Nilmário Miranda, que está ocupando-se desse tema. Então, Cambaíba, foi muito bom você ter citado. Eu estive em Cambaíba quando houve o lançamento do Memorial de Cambaíba, né, que foi no final do ano passado. É, a preocupação é de dar e fortalecer todos esses pré-memoriais, não só o DOPS, Casa da Morte, Dopinha, enfim, todos aqueles que são considerados como pró-memoriais, ou seja, em que a sociedade civil está agenciada no sentido de transformá-los em centros de memória.
mas que é preciso, para muitos deles, recursos financeiros para desapropriação. No caso da Casa da Morte, em Petrópolis, isso está sendo providenciado. Aqui no Rio, com o DOPS, nós estamos num trabalho junto com o Ministério Público Federal, tá, que já pediu resposta por parte da Polícia Civil sobre os descaminhos daquele prédio. Aquele prédio está abandonado. Então, tem áreas que não se pode entrar praticamente, porque o piso está inteiramente desfeito. É só para dizer que essa responsabilidade da Polícia Civil pode ser que ela queira se descartar dessa responsabilidade, porque isso é um investimento que, na verdade, nós estamos achando que ela não está muito interessada. Mas isso nós estamos achando e nós estamos querendo, o nosso desejo é esse, de que realmente não haja, eles encontrem uma outra perspectiva de instalação da, da memória da Polícia Civil e que esse prédio realmente passe para as mãos da sociedade civil e do Estado brasileiro, fazendo de lá um lugar de memória, né? Um memorial, um museu. Então, nós estamos avançando, eu posso te dizer, Edson, que eu estou sentindo que nós estamos avançando, demos alguns passos, mas não são passos definitivos ainda. Nós estamos tentando fazer com que eles sejam definitivos. Aqui no Rio, a gente está junto, não só do Ministério Público, como também do IBRAM, como também do e o PERJ, as instituições aí que estão articuladas à questão da memória, né? Eu acho que é muito importante que essas instituições estejam juntas conosco, porque isso fortalece essa perspectiva da criação do Centro de Memória. Alguém quer falar, pessoal? A Manuela colocou aqui. Manuela, tu quer falar ou eu leio? Não, tá, vou ler. Interessante pensar em pré-memoriais e que sem essa inscrição, histórias do sobrenatural se repetem em todos esses prédios do DOPS, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Em breve vai sair a nossa exposição com o trabalho da Manuela Cavalin, que está aqui, como o Edson já falou, que trabalha muito com Hum, essas memórias fantasmas que ela consegue inscrever na cidade. hum, legal. Eu queria aproveitar, Maíra, dizer que existe uma rede nacional e internacional de sítios de memória. Aqui no Brasil, a nossa rede se chama Rebralum, Rede Brasileira de Lugares de Memória. Então, eu suponho que o Dopinha esteja integrado aí nessa rede. Nós nós estamos integrados como DOPS, né? Como prédio do DOPS. Aí não tenho certeza se o Dopinho está, seria bom que estivesse, né? Maria Cristina Poli, por favor. Alô, me escutam? Sim. Desculpe não abrir a câmera, eu estou sem poder abrir aqui, mas, enfim, um prazer te ouvir, Vera. Eu sou Obrigada. gaúcha, um prazer reencontrar aqui vários colegas queridos, mas eu moro no Rio há muitos anos, né? E Olha. achei muito interessante essa relação que você faz Hum, dessas clínicas de testemunho, todo esse histórico, com hum, essas iniciativas atuais, né? Por exemplo, o RAAV, que é essa iniciativa que você trouxe, né? hum.
de apoio às mães vítimas de violência do Estado, que justamente lá na UFRJ, que tem sido sediado nessa rede de ampliação. Eu estou na coordenação executiva, mas quem está efetivamente à frente desse trabalho é a minha colega Mariana Molica. Mas eu acho que é super importante a gente perceber, né, que não são ações isoladas, que existe aí, né, algo que articula todas essas iniciativas e que a gente pode, inclusive, imaginar de também isso levar a alguma ampliação que, de alguma forma, resgate, né, também violências e questões mais antigas da história brasileira, né, nesse movimento que está se fazendo de forma mais contemporânea, de retorno da questão decolonial, por exemplo, de poder pensar aí no resgate da história da escravidão e dos racismos, né, de todas as ordens que temos aqui no Brasil e na América Latina de modo geral. Então, poder pensar na relação, né, de todas essas violências que constroem a nossa história, né, e, enfim, os traços importantes que deixam e que a gente custa poder reconhecer, né, eu acho que é muito importante. Então, se você pudesse até falar um pouquinho mais sobre isso, assim, sobre essa percepção dessa relação dessas diferentes micro-histórias de violência política, né, que constituem a nossa realidade sócio-histórica. Obrigada. Obrigada, Maria Cristina. Estou vendo aqui que a Lena Eurema, Maria Luísa estão aí. Queria dar um olá para elas. Bom, na verdade, Maria Cristina, você deve estar sabendo muito mais do que eu, porque você está junto com a, com a, Com a Mariana. com a Mariana. A Mariana está nessa há bastante tempo. Mariana, o Guilherme Pimentel, que O é um Guilherme Pimentel, que é uma figura parceiro extraordinária, né? maravilhoso. A A Leila, Didane também. a Leila também está muito presente, o pessoal da Sim, Cimaré, né? Então, é um pouco isso, quer dizer, o PUD, ele teve um papel aí disparador nesse processo também, né? Porque numa época em que o sofrimento foi muito acentuado, né, pela falta de perspectiva, pela repressão, pelos discursos negacionistas, pelos discursos discriminatórios que as autoridades proferiam a cada momento. Isso foi muito forte. Então, esse apoio, esse suporte que foi dado pelos psicanalistas foi muito valioso. E esse suporte foi ganhando corpo e articulação de tal modo que a gente conseguiu esse apoio. O Guilherme teve um papel fundamental nesse processo. Eu não estou diretamente ligada a essa rede, mas eu tenho notícias através das pessoas que eu conheço e que estão construindo essa rede. Então, o fato dessas mulheres mães que já estão nessa batalha, lutando pela justiça, lutando junto com outras mães, construindo essa memória coletiva da violência, hoje, nos setores periféricos, pobres desse país, isso é fundamental, porque dignifica essa luta, não é? Porque a gente está falando numa situação de opressão, de repressão, de grandes violências, em que as pessoas muitas vezes sucumbem, né? Quantas mães já faleceram por se sentirem inteiramente isoladas, inteiramente sozinhas. E hoje a gente tem uma rede de mães que está muito ativa aqui. Uma rede que cresce, se potencializa, tem participado de muitas atividades, trazendo mais mães para junto, né? E essas mães estão encarregadas agora de chamar mais mães que parece que já estão sendo selecionadas para fazerem parte dessa pesquisa.
E essa pesquisa, eu não tenho detalhes da pesquisa, mas eu sei que elas vão colaborar para, para elementos serem incluídos na formulação de uma política pública, né, para esse segmento. Então, veja bem, é uma política pública que reconheça o dano causado a elas, como mães de filhos que foram assassinados pela polícia e que um reconhecimento necessário e, ao mesmo tempo, me parece que um fortalecimento da política de reparação nesse país. Se não é uma, uma reparação, como até então vem ocorrendo, né, através da Comissão da Anistia, né, e que não conseguimos fazer com que a Comissão de Anistia, pela precariedade econômico-financeira e precariedade do Ministério dos Direitos Humanos, recursos financeiros para dar continuidade ao projeto Clínicas do Testemunho, essas mães, esse projeto da RAAV, ele poderá ser uma referência nacional de acolhimento às pessoas que estão sendo afetadas. E como nós sempre entendemos que essa violência é um contínuo, não foi obstaculizada, não foi impedida, eu penso que a experiência que nós tivemos com a violência do passado, ela se desdobra também como referência eh, na clínica para o acolhimento das pessoas atualmente, né? Tanto é que muitas dessas profissionais que trabalharam na clínica de testemunho, que vem trabalhando com pessoas afetadas pela violência na época da ditadura, estão integradas aí nesse grupo da RAV. Por exemplo, o pessoal do NAPAV é o pessoal que vem da clínica do testemunho, grande parte deles, né? Então, eu vejo com muita alegria a possibilidade de que se expanda esse projeto e que outros estados também procurem, busquem realizá-lo, né? Cada um a seu modo, mas me parece que, como a violência ela em todos os lugares desse país, certamente Porto Alegre também tem uma violência brutal, São Paulo, uma violência brutal. Cada lugar que possa criar esse dispositivo possa ser um facilitador para o fortalecimento dessa política pública. Então, eu penso que detalhes, Maria Cristina, você deve ter mais do que eu estou falando assim em geral. É ótimo, Vera. Na verdade, a minha questão era mais isso, assim, de pensar esse trabalho como um contínuo, né, em diferentes situações em que a gente vivencia violência de Estado e já há muito tempo, né, desde a origem da história do Brasil, para dizer assim. É. Obrigada. Tem aí os indígenas, né, que a Maíra colocou, né, que estão sendo atacados agora nesses últimos dias de forma bárbara, né? A violência é algo que não é, não poupa nenhum segmento empobrecido desse país, né? Tem alguns agradecimentos aqui no chat, mas vou direto para uma pergunta do Lucas Lindemeyer. Boa noite, Vera e pessoal. Vera, tu tá animada com a possível indicação do filme Ainda Estou Aqui para representar o Brasil no Oscar? Aproveito para te perguntar sobre o poder da arte para trabalhar com políticas de memória. Abraço. Olha, eu estou com muita expectativa em relação a esse filme. Eu li o livro, gostei muito, sou amiga da Veroca, que está muito ativa nesse processo do filme, né? E estou muito curiosa para ver esse filme. Agora,
Eu acho que a questão da arte é fundamental, né? A gente tem instrumentos muito fortes na nossa cultura que podem ser referências, né? A minha geração, falando da minha geração novamente, ela foi marcada por uma cultura de teatro, de música, é, uma cultura artística muito importante, né? Muitas pessoas se sensibilizaram politicamente, eu, inclusive, nesse universo cultural em que a música e o teatro, né? O cinema foram instrumentos valiosíssimos para ampliar, né, o grau de conhecimento sobre a nossa realidade e, ao mesmo tempo, termos uma postura ética que nos permita nos ligar, ou nos implicar com uma prática de, de respeito, defesa daqueles que mais necessitam, né? Então, a arte é um instrumento valiosíssimo. Como eu disse anteriormente, a arte muralística nas ruas de Santiago foram para mim alguma coisa extraordinária. Eu nunca tinha visto aquilo, né? A força e a presença do mural nas ruas, às vezes com citações de da época, né? Do Che Guevara, do Ho Chi Minh, que eram as lideranças da nossa geração. Isso foi muito impactante. E hoje nós temos outras formas artísticas que estão aí, né, em curso. Pessoal, estamos chegando ao fim. Dava para continuar muitas vezes, mas a gente vai seguir na nossa descomemoração do golpe, sempre nas primeiras segundas do mês, às 9 horas, online. Hum. E também dizer que os nossos eventos antigos estão no YouTube, no canal do museu, que esse também vai para o YouTube. Se inscrevam lá no canal do museu. Hum. E Vera, muito obrigada pela tua generosidade, por Hum. trazer essa dimensão tão pessoal e coletiva ao mesmo tempo, né? É tão, não precisa nem desenhar, né? Tá, Hum. é evidente. E também queria sublinhar o que tu fala de quem passou pela clínica do testemunho, seja como o acolhido, como tu falou, Hum. ou os que trabalharam não saem ilesos e muda a nossa clínica, e estou me incluindo nisso, muda a nossa clínica para É. sempre. Obrigada por ter trazido essa dimensão também aqui. Tá. Bom, eu é que agradeço estar com vocês novamente, muitos de vocês, e eu queria lembrar que vocês que estão tão empenhados na questão da memória, está havendo aí no Rio Grande do Sul, aí em Porto Alegre, uma beleza de uma exposição que eu estou acompanhando, porque a gente está trazendo ela para o Rio, uma exposição itinerante. É uma exposição que eu também me sinto bastante implicada por causa do Chile, né? Surgiu dos 50 anos do Chile e do Uruguai, que foram atingidos exatamente em 73, e nesse processo da ida ao Chile no ano passado, a gente pôde dialogar entre os três países, né? Chile, Uruguai e Brasil. Eles nos perguntaram: vocês têm interesse em levar a exposição para ir para o Brasil, que se chama Memórias Encontradas entre a Solidariedade e a Perseguição? E aí a gente disse: claro, queremos, venham. E a exposição é um espetáculo. E aí tá, eu estou acompanhando tudo. Então, quem ainda não viu, não perca. É sensacional essa exposição, gente, vale muito a pena. Mas então, Tá, muito chegamos ao fim. obrigada por todos vocês, muito obrigada pelo convite e adorei ver
tantas carinhas que eu já conheço também e as novas. Boa noite, pessoal. Até Tchau, segunda boa que noite. vem. Boa noite. Tchau.